O Checkup está de volta agora com o quadro Olho no Olho, sempre cuidando da sua saúde ocular. Hoje vamos falar sobre transplante de córnea. Você vai saber agora quais as vantagens quando esse procedimento é realizado com auxílio do laser. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. O transplante de córnea a laser começou a ser realizado aqui no Ceará no ano de 2012. São 2 anos de experiência, doutor Juliano Pires, já dá para se falar de alguns resultados, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Sim, o transplante a laser já é realmente uma constatação aqui no nosso estado, que é uma realidade que nos traz bastante satisfação, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que é uma tecnologia de ponta. Então, em qualquer lugar no mundo que você vá procurar uma situação que permita fazer um transplante com a melhor tecnologia, vão realmente oferecer algo semelhante com o que nós temos aqui hoje. Qual o diferencial de ser feito com laser em relação ao corte manual? Então, o transplante a laser, ele consegue confeccionar as incisões de forma mais precisa. Então, você tem cortes programados, do jeito que convém melhor, dependendo, logicamente, do tipo de patologia que levou ao transplante, você pode fazer com que essa incisão fique mais precisa e, consequentemente, já tem estudos mostrando que você consegue ter uma tensão nessa cicatriz maior do que um corte manual, com a lâmina, né? Então, alguns estudos mostram que cerca de 7 vezes mais a força desse corte, dessa cicatrização, comparado com um corte manual. Então, pós-operatório bem mais tranquilo, menos doloroso, ou não há dor no corte manual? A tendência é que não haja dor, tá? Tanto no corte manual quanto o corte a laser. Mas em termos de recuperação, já se sabe que a recuperação de uma cirurgia a laser é mais rápida pela coaptação mais firme, mais fixa dos bordes da lesão. Então, quando a gente fala em transplante a laser, todos os transplantes, praticamente todos os transplantes totais, em que a gente tira toda a espessura da córnea, a gente tem que fazer uma sutura com pontos, né? Então, geralmente o transplante manual, nós começamos a pensar na retirada desses pontos com mais ou menos 3, 4 meses. Já no caso dos transplantes a laser, você já consegue antecipar essa retirada de ponto, porque a gente sabe que essa cicatriz, ela consegue ser mais rápida. Então, com 1 mês e meio, mais ou menos, você já consegue retirar esses pontos. Doutor, os pacientes que realizam essa cirurgia são pacientes que estão na fila dos transplantes, né? Transplantes de córnea, no caso. Todos os casos têm indicação a laser ou vai depender? Veja, não há assim, qualquer situação que possa ser feita transplante a laser. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão numa situação de urgência, por exemplo, um olho que foi perfurado por alguma úlcera de córnea ou por algum trauma. Esses casos, em especial, não se deve indicar um transplante a laser, né? Situações em que você tenha cicatrizes muito densas também não são indicações interessantes para a realização do transplante a laser. Então, você tem, logicamente, limitações com essa tecnologia. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes é que esse transplante ele é mais indicado para pessoas que têm uma situação um pouco mais próxima do normal, uma córnea que só tem uma doença limitada na córnea, sem trazer tantas alterações na superfície ocular. Então, tem que ser feito aí um exame bem preciso, uma análise mais minuciosa. Sim, logicamente deve ser feita uma triagem para ver se realmente esse paciente tem a indicação para ser feito esse transplante a laser ou não. Até porque é um diferencial, né? Isso não é oferecido, por exemplo, pelo SUS. Não, nós não temos ainda alguma parceria com o SUS que permita fazer essa cirurgia. Logicamente existem custos aí que são relativamente altos, que o SUS realmente não consegue repassar isso para a gente ainda. Doutor, e tem alguma restrição com relação à faixa etária?
Não. O transplante de córnea, ele não há restrição. Inclusive, existem patologias em que a criança já nasce com problemas corneanos e são indicados transplantes que são transplantes, na verdade, em crianças, em recém-nascidos. Logicamente, os resultados não são tão positivos, porque é um olho que ainda vai mudar muita coisa e, assim, na verdade, é uma medida mais assim para evitar que essa criança não desenvolva absolutamente nada da visão. E estamos falando de uma tecnologia avançada. E qual o tipo de tecnologia desse laser? De onde ele é? O aparelho é americano? De onde ele é? E no Brasil, com relação ao Brasil, como é que está a utilização desse laser? Então, essa tecnologia ela é americana, ela foi até descoberta por acaso lá nos Estados Unidos. Um residente, por acaso, viu um cientista que fez um corte no olho e esse corte estava muito preciso. Aí quando foram ver, eles foram pesquisar a fundo e esses pesquisadores, esses cientistas estavam fazendo um trabalho com laser de femtosegundos. Então, o nome desse laser é o laser de femtosegundos, que é um laser ultra rápido, extremamente rápido, e que ele consegue fazer cortes sem causar lesões nos tecidos ao redor. Então, é uma cirurgia rápida também. O corte dura mais ou menos aí uns 30 segundos. Tá? Com o laser que a gente tem hoje. Logicamente que essa tecnologia vai avançar e teremos, a cada vez que esse laser melhorar na frequência dele, você vai ter uma redução do tempo do corte dessa cirurgia. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de ter contato com o primeiro laser que chegou aqui no Brasil, que foi em 2006, lá em Sorocaba. Então, esse laser ele tinha mais ou menos 60 MHz. Né? Então, hoje nós já trabalhamos com um laser que ele tem mais do que o dobro da velocidade desse laser. E assim nós temos uma situação em que a cirurgia vai mais rápido, logicamente. E já está presente em muitos estados do Brasil? Já o laser de femtosegundos já está bem difundido aqui, até no Nordeste. Nós temos aqui no Ceará, nós temos em Teresina, nós temos em Recife. Realmente tem bastante lugar já no Brasil que dispõe dessa tecnologia. E tem outras indicações para esse laser, né? Além do transplante de córnea. Então, o laser de femtosegundos, ele na verdade ele foi elaborado para cirurgias refrativas. Então, a indicação inicial era para que se pudesse fazer cortes que auxiliassem na cirurgia refrativa, né? Na cirurgia de correção de miopia, de astigmatismo e de hipermetropia. E aí foram vendo que essa cirurgia, esse laser, a gente poderia expandir para outras modalidades de cirurgia. Então, hoje em dia, nós conseguimos fazer cirurgia de miopia, cirurgias refrativas, transplante de córnea, implantes de anel para correção de alterações corneanas, como o ceratocone, e até hoje, nossa realidade, já também aqui em Fortaleza, é fazer cirurgias de catarata também, com a participação do laser de femtosegundos. Doutor, e o que pode prejudicar essa córnea ao ponto de ter a necessidade da realização de um transplante? Então, há um certo tempo atrás, fizeram até um trabalho aqui para levantar mais ou menos a estatística do nosso banco de olhos, né? Então, percebeu-se que as lesões traumáticas, perfurações, úlceras de córneas, eram as principais indicações para transplantes há algum tempo atrás. Outras situações como ceratopatia bolhosa é um termo mais científico, mas são doenças genéticas que podem também ter participação pelo trauma cirúrgico, e isso pode vir a levar também essa córnea a descompensar. O ceratocone é uma doença que relativamente comum nos casos de transplantes. Isso a gente fala, logicamente, não nos dias atuais. Então, hoje, quando um paciente chega num estágio mais inicial do ceratocone, nós temos já outras tecnologias que podem fazer com que esse paciente não precise ir um dia para um transplante. Mas, basicamente, o grosso mesmo são os traumatismos, as úlceras de córneas, as alterações da parte endotelial, no caso a distrofia de Fuchs, a ceratopatia bolhosa, e o ceratocone ou as lesões, ou as cicatrizes que podem ter numa córnea e podem levar a uma baixa de visão.
Esse é o quadro Olho no Olho. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da oftalmologia. E tem muita gente que não sabia que o transplante de córnea pode ser feito com a ajuda do laser. Dr. Juliano Pires trouxe essa novidade pra gente. Muito obrigada, doutor, e até a próxima aqui no Olho no Olho. Eu que agradeço. I hope that someone gets mine.